Para o tutorial de hoje, vou utilizar um fio de 2 milímetros de espessura. E na sequência, esse fio não é 100% algodão. Também vou precisar de uma agulha para crochê de 2,2 milímetros, uma tampa de garrafa PET. E vamos iniciar com um anel mágico e na sequência farei 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para esta volta, vamos iniciar fazendo uma corrente e para cada ponto da base, desde aqui o primeiro, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, serão 6 aumentos no total e ficaremos com 12 pontos. Introduzo a agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, fechando. Para a terceira volta, inicio fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto. Para o ponto seguinte, vamos introduzir a agulha e fazer 2 pontos baixos, um aumento. E vamos seguir com esta sequência de um ponto, um aumento, por toda a volta. E no final, vamos ficar com 18 pontos. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente, um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço ponto baixo. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos baixos, um aumento. Vamos seguir por toda a volta desta forma, fazendo 2 pontos baixos, um aumento. Ficaremos com um total de 24 pontos. No fim da volta, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e agora vou introduzir a agulha em todas as alças de trás de cada um dos pontos. Então, vamos pegar apenas a alça de trás, em BLO. Introduzo aqui na primeira alça e faço um ponto baixo. Seguiremos fazendo um ponto baixo para cada alça de trás dos pontos. Ficaremos com um total de 24 pontos.
Após fechar a carreira com um ponto baixíssimo, nós vamos prosseguir fazendo uma corrente, agora pegando as duas alças de todos os pontos, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até a carreira 9. Então, serão mais 5 voltas de ponto sobre ponto, cada volta com 24 pontos e fechadas com um ponto baixíssimo. Para prosseguir, vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Pulo o primeiro ponto, no próximo levo o fio para a parte de trás, agora volto no último ponto, introduzo bem no meio e trago o fio novamente para a parte de trás. Na sequência, escondo a sobra aqui por dentro da peça. Agora com o fio de uma outra cor, este fio que eu estou utilizando é um fio 100% acrílico e o link para a compra vai estar aqui na descrição. Vamos seguir fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo para cada alça desta volta que fizemos antes de iniciar a lateral da peça. Aquelas alças que ficaram em relevo. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo, uma correntinha para cada ponto. Para finalizar, corto o meu fio e vou fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Passo aqui no primeiro ponto baixíssimo, depois volto na última corrente, levo o meu fio para a parte interna da peça e aqui faço um acabamento com as duas sobras de fio. Opcionalmente, você pode utilizar a tampa de garrafa desta forma, que coloquei aqui no interior da peça. E agora você vai repetir as carreiras de 1 a 5 do início da nossa peça e deixar uma sobra de fio. Vamos costurar uma peça na outra. Introduzo a agulha pegando as duas alças desta segunda peça e lá na primeira pego apenas a alça de trás. Vamos costurar introduzindo a agulha sempre no mesmo sentido. Caso você fique ainda com alguma dúvida, você pode deixar na área de comentários. Antes de fechar totalmente a peça, eu vou colocar um pouco de fibra sintética. Lembrando que a tampa de garrafa é opcional. Após colocar a fibra sintética siliconada, continuo com a costura até o fechamento total. Aqui eu vou esconder a sobra de fio por dentro da peça e corto o excesso.
vou utilizar novamente aquele fio 100% acrílico e vou introduzir nestas alças que ficaram em relevo. Laço, passo por dentro, agora faço 2 correntes, laço, volto aqui no mesmo espaço, introduzo a agulha, laço, fio e deixo. Vou repetir isso por 3 vezes. Laço, volto no mesmo espaço, busco o fio lá atrás, deixo na agulha. A última vez, laço, introduzo, busco o fio, deixo na agulha, vou laçar, tiro todas as alças. Fiz um ponto puff. Vou pular uma alça da base, na seguinte, introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Novamente, vamos iniciar fazendo 2 correntes, laço, introduzo a agulha na mesma alça e vamos repetir o processo de laçar, introduzir, buscar o fio por 3 vezes. Agora laço, tiro tudo, pulo uma alça da base, na seguinte faço ponto baixíssimo. E esta sequência nós vamos seguir por toda a volta. 2 correntes e um ponto puff de 3 laçadas, aqui no mesmo ponto onde fizemos o ponto baixíssimo e as 2 correntes. Na sequência, é só fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro por dentro da peça. Você pode continuar utilizando aquela mesma cor de fio, só para facilitar o entendimento, eu vou fazer com uma nova cor. Então, iniciei fazendo o anel mágico, na sequência, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro do anel, 4º ponto, 5º, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente, laço, volto no mesmo ponto, laço lá atrás, fico com 3 alças, tiro as 3, fazendo ponto médio. Nós vamos fazer um total de 6 pontos médios para cada ponto da base. Então, é só laçar, introduzir no mesmo espaço, busco o fio, tira tudo, por 6 vezes no mesmo ponto. Então, para cada ponto da base, nós vamos fazer 6 pontos. No fim, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E aqui você vai cortar o seu fio, deixando uma pequena sobra para fazer o acabamento. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos simular um alinhavo aqui. Então, eu vou introduzir aqui bem no meio dos pontos e vou passando assim, fazendo alguns pontinhos.
E na sequência eu vou puxar esse fio, vai ficar dessa forma. E aqui faço um ponto de acabamento na parte de trás da peça. Agora, com tudo pronto, nós vamos colar aqui esta peça que acabamos de fazer, aqui bem nesta parte, mas se você preferir, você também pode colar nesta outra parte aqui, tá? Dessa forma. E aqui eu vou incrementar colocando algumas miçangas. E fica aí a seu critério o tamanho e as cores das miçangas, tá? Vou utilizar umas bem pequenas. E esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje, que você pode utilizar como chaveiro, como enfeite e também como um porta-alfinetes. Espero que você tenha gostado, já se inscreva aqui no canal e eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais!